Olá! Vamos começar a nossa aula de hoje com uma frase do Augusto Cury. Diz ele: um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela, estude. Sem fugir do caráter tradicional da escola, com aulas tradicionais, expositivas, onde o professor fala e o aluno só ouve, estamos começando mais uma de nossas aulas. Desta feita, aulas com vídeo e música, esperando com isso, é claro, que as nossas aulas fiquem mais atrativas e atraentes e que elas possam despertar em vocês, alunos, mais vontade de aprender. Ao usar este recurso, o recurso das aulas gravadas, espero, ao postá-las em nosso canal no YouTube, permitir àqueles que faltarem ter acesso ao conteúdo visto pelos seus colegas e, com isso, não ter prejuízo no aprendizado. Para você que não é meu aluno e que certamente terá acesso a esse conteúdo pela internet, gostaria de informá-lo que essa aula foi preparada para os alunos do terceiro segmento da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, alunos do segundo e dos terceiros anos do Centro Educacional Condomínio Estância 3 de Planaltina, local onde eu sou professor de português desses alunos e onde busco oferecer um pouco mais do meu conhecimento para todos eles. A minha produção é caseira e eu não disponho de uma equipe que me ajude na elaboração, na edição e pós-edição desse conteúdo, o que me obriga a trabalhar um pouco mais para chegar ao produto final. Na aula de hoje, primeira de nossa série, vamos estudar gramática, morfologia, processo de formação das palavras, elementos mórficos, prefixo, sufixo, radical, vogal temática, tema, desinência nominal e verbal. Durante as nossas aulas, sempre que possível, vamos inserir música em nosso conteúdo para tornar os nossos momentos mais marcantes, para alegrar mais a nossa aula, uma poesia para encantar a nossa alma e esperamos que, mesmo sem uma grande produção, esse esforço seja coroado com a aprendizagem e a dedicação de cada um de vocês. Para que você possa melhor entender, é importante que tome nota dos aspectos mais importantes da nossa explanação e daqueles pontos que você tenha dúvida, pois só assim você estará dando o primeiro passo para a sua aprendizagem. Bom, primeiro vamos lá. Qual é o nosso objetivo ao estudar a língua portuguesa? Primeiro, ampliar o nosso vocabulário. Nós precisamos de vocabulário para estabelecer comunicação, para que a gente possa expressar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Aprender a norma culta da língua portuguesa. Aprender a interpretar textos. Desenvolver e criar o hábito de leitura. A leitura é fundamental no processo de construção do conhecimento. É impossível a gente ter muito conhecimento sem leitura. Além disso, nós temos como objetivo, no estudo da língua portuguesa, desenvolver a linguagem falada. É por isso que nós ampliamos o nosso vocabulário. Desenvolver a linguagem escrita e a redação. Bom, mas o que nós estudamos em português que nos permite tudo isso? Nós devemos estudar durante toda a nossa história, durante
todo o nosso ciclo de ensino, as origens da língua portuguesa, a formação e a estrutura das palavras. E quando nós falamos em palavras, em vocábulos, nós falamos nos seus aspectos materiais e imateriais. E nos imateriais nós falamos da forma e nós falamos do som, quando nós falamos desses aspectos materiais. E quando nós falamos dos aspectos imateriais, nós falamos do significado. Estudamos a história da língua, a relação existente entre as palavras dentro de um texto, dentro de uma frase, a construção textual, falamos agora há pouco em redação, construir o texto, e aí não somente redação como um ato de redigir, mas também de transmissão do nosso pensamento. Aprendemos ao longo do nosso período escolar algumas técnicas para melhor produzir os nossos textos. Estudamos tipologia textual. Quais são os tipos de textos que nós temos? Depois nós estudamos dentro desses tipos a melhor forma de produzir os nossos textos. Lembrando que a leitura é que nos permite tudo isso. O estudo de português pressupõe muita leitura. De nada adianta a gente tentar entender a nossa língua apenas pela gramática, apenas pelas normas, pelas regras. Quando a gente tem hábito de leitura, a gente tem uma gramática intuitiva. Na hora de escrever, a gente bate aquela dúvida na nossa cabeça: será se isso está certo ou se está errado? Na verdade, isso advém desse arcabouço que a gente tem, desse conjunto que a gente constrói ao longo do tempo, da leitura. Por isso a leitura é fundamental, por isso a leitura é o que nós defendemos durante todo o nosso período escolar. Bom, mas o que nós estudamos então em português? Bom, 3 grandes grupos. Vamos colocar o estudo da língua portuguesa em 3 grandes grupos: literatura, redação e a gramática. A literatura, ela nos permite uma viagem no tempo e no espaço. É através da literatura que nós conhecemos os gêneros textuais. Quando nós falamos em gêneros textuais, nós estamos falando aí em contos, romances, novelas, poesias, entre outros. Interpretação e produção textual. Através da literatura, nós ampliamos o nosso leque para melhor entender aquilo que está escrito. Conseguir buscar as ideias que estão sendo inseridas dentro do texto. Através da literatura, nós conhecemos o universo intrigante dos autores. Quem são as pessoas que estão por trás dos textos que nós lemos? Então, através do texto, nós conseguimos, em muitos casos, identificar a personalidade do seu autor, os traços marcantes, o estilo da pessoa. A literatura também permite a todos nós uma melhor formação da linguagem. E a literatura permite ainda a imortalidade de quem escreve. Curioso, né, a gente falar de imortalidade, quando todos nós somos mortais. Somos mortais apenas quando não deixamos nada para a posteridade. Não temos nenhuma obra para deixar para ninguém lembrar de nós assim que a gente morrer.
Por isso falamos de imortalidade, aquele que deixa para outras gerações o seu legado, as suas obras, os seus livros, as suas ideias. A literatura também nos permite uma melhor formação, a formação da consciência crítica da nossa geração e de outras gerações. Ler bons livros é essencial. O melhor investimento que nós fazemos na escola é o investimento em livros, em leitura. Através da literatura nós temos também a possibilidade de conhecer outras cultura de outras sociedades, outros costumes de outros povos e de outras nações. Isso tudo nos é permitido sem que nós saiamos de dentro da nossa casa. Nós podemos viajar no tempo através dos livros e lá no passado, um passado mais próximo, mais distante, mais remoto. E podemos também sair da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país e ir até outros países e conhecer outros costumes. Tudo isso pela literatura. Tudo isso pelos livros. E em redação, o que nós estudamos em redação? Quando nós estudamos redação, nós estudamos tipologia textual. E quando nós falamos em tipologia textual, nós estamos falando da tipologia narrativa ou narração, que é exatamente aquilo que a gente vê bastante na escola, ao longo do nosso processo. Nós temos esses três grandes grupos, ou esses três grandes tipos: narração, descrição e dissertação. São esses três grandes tipos que nós estudamos ao longo do nosso período do ensino fundamental e do ensino médio. A narração, ela nos dá duas possibilidades de construção, em primeira e em terceira pessoa. A descrição é um retrato feito com palavras. A dissertação é a defesa de uma tese. E a dissertação, ela pode ser argumentativa ou expositiva. Além disso, nós temos como tipologia textual a injunção e a tipologia dialogal. A gente vai ver com mais detalhe assim que a gente entrar no conteúdo de redação. Bom, mas qual o objetivo do estudo da redação? É a transmissão do nosso pensamento, é a comunicação, é a organização e a divisão das ideias em parágrafos, é a clareza, é a coerência, é a concisão, é a coesão, a simplicidade. Então, é esse o nosso objetivo no estudo de redação. Nós devemos transmitir os nossos pensamentos, mas para isso nós temos que ser extremamente claros, coerentes, objetivos, coesos e simples. Gramática. Bom, conceito da gramática está aqui. Estudo ou tratado que expõe as regras da língua padrão. Portanto, a gramática são as regras, são as normas. Divisão da gramática. A gramática se subdivide em 5 grandes grupos: morfologia, sintaxe, fonética ou fonologia, semântica e estilística. Mas então o que faz cada um? Nós temos divisão da gramática? Nós temos. Quais são os tipos de gramática que nós temos? Nós temos a gramática normativa, e é exatamente essa que nós estudamos em nosso período escolar.
que estabelece as normas, as regras. Nós temos a gramática descritiva, a gramática comparativa e a gramática histórica. A comparativa, ou melhor, a normativa é a que estabelece o padrão da língua. É ela que fica nos apontando, dizendo o que está errado e o que está certo. A descritiva cuida da descrição dos fatos da língua. E o objetivo é investigar e não estabelecer o que é certo ou o que é errado. Ela enfatiza o uso oral da língua e as suas variações orais. A gramática comparativa faz um estudo comparado em uma mesma família de língua. As línguas românicas, por exemplo. Você tem aí o português, o espanhol, né? Então a gramática comparativa faz esse estudo, ela compara. E a gramática histórica estuda a origem e a evolução da língua. Bom, em nossa aula de hoje, sobre morfologia, aí já dentro do conteúdo dentro da gramática, começamos, portanto, com esse pensamento. O sucesso de uma jornada depende do primeiro passo. Esta frase é atribuída a um filósofo chinês. Filósofo Lao Tse, que também traz essa frase aqui: aquele que se eleva nas pontas dos pés não está seguro. Bem, o que essa frase traz pra gente? Aquele que se eleva nas pontas dos pés não está seguro. Aqui nós temos uma clara advertência para os arrogantes. A arrogância é companheira próxima da ignorância. O ignorante, ele é arrogante. O sábio, ele é humilde. Quando você se deparar com uma pessoa arrogante, saiba, pois, que ali dentro tem um ignorante. Então, essa frase, ela nos adverte com relação a isso e nos mostra que o caminho da sabedoria é a humildade. E a melhor demonstração de sabedoria é ser humilde. Pois o arrogante, ele se esconde dentro de si. O arrogante, ele se mostra diferente. Nós não devemos nunca, jamais, tentar ser melhor do que outro. Somos diferentes naturalmente. Cada ser é único e indivisível. Mas são essas as diferenças que fazem com que nós integremos o universo. Essa harmonia, o equilíbrio da humanidade advém exatamente dessas diferenças, da diferença de cada um, do caráter de cada um, do comportamento de cada um. Então, aquele que se eleva nas pontas dos pés não está seguro. Verdadeiramente não é seguro o arrogante. Formação das palavras, estudo da língua portuguesa. Nós temos como objetivo o degrau, a elevação, a busca do conhecimento. Começamos a nossa aula e aqui eu rabisquei uma poesia para que a gente pudesse dar início. Eu dei o nome dessa poesia de Árvore do Pensamento, mas você, se quiser, também pode colocar pensamento, não tem problema. E assim eu rabisquei. Se a vida é movimento, por que parado na vida estou? Se serve de consolo a quem não ama, o pensamento não é o amor. Pensamento
é pensamento. Para quem ama tão completamente, se o pensamento não acompanhar, isso não será amor. Pois o pensamento deve pensar. Ah, mas pensamento é pensamento. É assim que começamos a nossa aula, com as palavras a brincar, em respeito ao seu pensamento, que não pode parar de pensar. Mas pensamento é pensamento. Quem à escola vem, assim o faz para estudar, pois pensando em crescer, põe o pensamento a pensar. Sem um pensamento pensante, pouco vale a pena pensar. Quando a velhice em ti chegar, verás a vida como planta, que o pensamento sabe plantar. E os frutos que de ti vieram, e a muitos o fez alimentar, será de ti o alimento, que o pensamento irá pensar, pois pensamento é pensamento, e ninguém é obrigado a pensar. Bom, assim nós damos por encerrada a nossa introdução e nós começamos. Você sabe a diferença entre língua, idioma e dialeto? Bom, língua é um sistema formado por regras e valores presentes na mente dos falantes de uma comunidade linguística e aprendido graças aos inúmeros atos da fala com que eles têm contato. Nós falamos aí em estudo da língua portuguesa, em português. Qual é o idioma oficial do Brasil? É o português. O Brasil fala qual língua? A língua portuguesa. Então a gente acaba às vezes confundindo a definição de idioma e de língua. Por sua vez, então, idioma é um termo referente à língua, usado para identificar uma nação em relação às demais, e está relacionado à existência de um Estado político. Falamos, pois, que o Brasil tem como idioma o português e que fala a língua portuguesa. Então, quando nós adotamos a expressão língua portuguesa, tem uma referência a um Estado político de uma nação, a uma situação política. O idioma sempre está vinculado à língua oficial de um país. Bom, já dialeto é a designação para variedades linguísticas que podem ser regionais ou sociais. Então, grupo de palavras de determinada região integram o dialeto dessa região. Esse grupo integra esse dialeto dessa região. A língua é o conjunto das palavras e expressões usadas por um povo, por uma nação. É o conjunto de regras da sua gramática. Maria Margarida de Andrade, em seu livro Curso de Língua Portuguesa para a área de Humanas, afirma que idioma é a língua de uma nação. Dialeto é a variedade subpadrão ou não padrão de uma língua associada a grupos que não contam com prestígio social. Em geral, chamam-se dialeto a diferenciação regional de uma língua. Vamos para um texto do Milor Fernandes. O texto tem o nome de Correspondência. Aquele rapazinho escreveu essa carta para o irmão. Querido mano, anteontem futebolei bastante com uns amigos. Depois cigarrei um pouco e nos divertimos montanhando até que o dia anoiteceu. Então desmontanhamos, nos amesamos, sopamos, arrozamos, bifamos, ensopadamos e cafezamos. Em seguida varandamos. No dia seguinte,
cavalamos muito. Abraços do irmão Maninho. Olha só, nós temos uma série de palavras diferentes que não integram o nosso vocabulário de uso recorrente ou de uso diário, como por exemplo, montanhando, futebolei. A palavra futebolei, a gente tem ideia, na verdade, de que futebolei tem a ver com futebol, porque nós temos aqui uma palavra primitiva, uma palavra primeira que dá origem a uma outra. Então, futebolei é uma palavra nova que vem de futebol. E aí, quando nós temos essas palavras novas que vêm de outra, nós dizemos que essas palavras são palavras derivadas, são formadas por derivação, porque derivam de outra. Nós temos uma primeira palavra, que é a primitiva, que é futebol, que dá origem a outra. E assim a gente vai ter várias outras palavras. Montanhando, anoiteceu. O que é montanhando? Montanhando tem a ver com montanha, é isso? Bom, então veja bem. Anteontem futebolei. Então futebol mais futebolei. Então futebol mais essa parte aqui que eu acrescento. Essa parte que nós acrescentamos aqui, acrescentamos no final, nós chamamos de sufixo. A gente vai ver daqui a pouquinho exatamente o que é, tá? Então são partes menores que nós começamos a analisar as palavras. Então assim, as palavras elas são formadas por unidades menores. Que são unidades menores? São partes que também têm um significado. Então, futebol mais tá? Então foi acrescentada uma parte a ela. E essa parte nós chamamos de elementos mórficos, ou seja, nós chamamos também isso de morfemas. O que são elementos mórficos? Elementos mórficos é a menor unidade de significado dentro de uma palavra. Então nós estamos agora começando o nosso processo de formação das palavras, analisando as palavras, como é que elas se formam. Tá? Então eu tenho uma palavra primitiva e eu acrescento uma parte a ela, e essa parte nós chamamos de morfema ou elemento mórfico. E nos divertimos montanhando, montanha mais NDO. Então montanhando tem a ver com montanha, é isso? Palavra primitiva com mais um elemento mórfico, ou com mais um morfema. E nos divertimos montanhando, até que o dia anoiteceu. Anoiteceu tem a ver com noite, não é isso? Nós colocamos um elemento aqui antes e um elemento depois. Então, desmontanhamos. Então, se nós temos aqui que nos divertimos montanhando, a gente não pressupõe que montanhar é subir a montanha e desmontanhar é descer a montanha. Então nós temos aqui a palavra primitiva é montanha, nós acrescentamos um elemento mórfico ou um morfema antes da palavra primitiva e nós acrescentamos um elemento mórfico ou morfema depois da palavra primitiva. Aquilo que vem antes nós chamamos de prefixo, aquilo que vem depois nós chamamos de sufixo. E nos amesamos, de novo, palavra primitiva, mesa, acrescentamos um elemento mórfico antes e acrescentamos um elemento mórfico depois. Sopamos, arrozamos, bifamos, ensopadamos e cafezamos. Em seguida, varandamos. Olha só, sopamos tem a ver com sopa, arrozamos com arroz, bifamos, né, com bife, ensopadamos tem a ver com ensopado, que por sua vez tem a ver com sopa, e cafezamos tem a ver com café. Em seguida, varandamos, que tem a ver com varanda, ok? Então nós temos aqui uma série de palavras que são palavras novas, são palavras que são criadas a partir de palavras já existentes. E há palavras que são criadas a partir de palavras existentes. Nós falamos que essas palavras são palavras derivadas. E aí nós temos um processo de formação das palavras por
derivação que a gente vai ver logo mais na frente. Bom, o irmão então, ao receber a carta, ele respondeu. Ainda naquele período nós tínhamos cartas, né? Hoje nós temos aí o Zap Zap, né? O WhatsApp, que é a nossa comunicação, nosso sistema de comunicação instantânea. A resposta do irmão: maninho, ontem livrei-me pela manhã. À tarde cinemei e à noite com papai e mamãe teatramos. Hoje colegiei e ao meio-dia me leitei e às 3 papelei-me e canetei-me para escriturar-te. E paragrafarei finalmente aqui, porque é hora de adeusar-te, pois ainda tenho que correiar esta carta para ti e os relógios já estão cincando, de teu irmão Fratello. Imagina a gente ter um nível de correspondência familiar desse jeito, né? Escrever uma carta com tanta formalidade, né, para o seu irmão. Ontem livrei-me pela manhã, à tarde cinemei e à noite teatramos, né? É uma coisa espetacular. Imagina a gente usando o sistema de comunicação atual, né, que são as redes sociais, com esse estilo, né, com essa formalidade. E paragrafarei finalmente aqui, porque é hora de adeusar-te, né? Bom, então nós temos aí: ontem livrei-me pela manhã e à tarde cinemei. Então são palavras que são criadas. Cinemei vem de cinema, não é isso? E depois nós temos aí teatramos, vem de teatro, colegiei vem de colégio, papelei-me de papel e canetei-me tem a ver com caneta, para escriturar-te, ou seja, para escrever. Paragrafarei de parágrafo, não, na verdade é de parada, né? Finalmente aqui, porque é hora de adeusar-te, né? De dar adeus, de terminar, de parar. Pois ainda tenho que correiar, pôr a carta no correio, esta carta para ti, e os relógios já estão cincando. Bom, 5 horas vai fechar o correio, né? Então, se os relógios estão cincando, é hora de encaminhar essa carta para o irmão. Cinemei à noite e à noite com papai e mamãe teatramos. Anoiteceu, acrescentamos um elemento mórfico antes do radical, que é outro elemento mórfico ou morfema, e esseu, que também é outro morfema. Então a palavra ela é dividida em elementos mórficos, ou seja, ela é dividida em morfemas. Quais são os morfemas que nós temos aqui? Então nós temos 3 morfemas, ok? Então nós temos aqui radical, prefixo e sufixo. Então desmontanhamos. Só voltando, então desmontanhamos, nos amesamos, de novo nós temos aqui, então aqui nos amesamos, mesa mais o a e mais o mos. Então são elementos mórficos. Esses elementos mórficos têm nome. Quais são os nomes que então nós temos a esses elementos mórficos? Então aqui eu tenho, na palavra primitiva, acrescentei um elemento antes, né? Esse elemento antes nós chamamos de prefixo, e o elemento que está depois nós chamamos de sufixo. Amesamos, então nós temos aqui o a, prefixo, e o mos, sufixo, ok? Então nos amesamos. Então nós falamos aqui agora do processo de formação das palavras. Já vimos superficialmente, né, que as palavras podem ser formadas por derivação. São aquelas que derivam de, vêm de alguma coisa, ok? Bom, vamos lá. Morfema ou elementos mórficos. Falamos ali dos elementos mórficos, de morfema, que é a menor unidade de significado dentro da palavra. Mas esses elementos mórficos nós temos o nome. Nós falamos já também em prefixo e em sufixo. Tá? Então, quais são os elementos que integram a palavra? Nós temos prefixo, sufixo, radical, vogal temática
tema, desinências, desinência nominal e desinência verbal, vogais e consoantes de ligação. Vamos ao prefixo. Prefixo, o que é um prefixo? Prefixo é o elemento mórfico que é colocado no início da palavra, antes do radical. E o sufixo, o que é o sufixo? É um elemento mórfico ou morfema que é colocado no final da palavra, depois do radical. Então, prefixo é o elemento mórfico que nós colocamos antes, né? Olha só, a palavra pré é o que vem antes, né? Se lembra quando a gente ia começar a estudar, você ia começar lá no prezinho, no pré, né? Aquilo que antecede o seu momento, é o primeiro momento, né? O homem pré-histórico vai nos dar sempre essa ideia lá de início, né? Então, pré é o que nós colocamos no início. Então, o elemento que nós temos aqui, a palavra primitiva, que é a primeira, feliz. Então, quando nós criamos a palavra infeliz, nós adicionamos a ela um elemento mórfico antes, né? E nós chamamos isso de prefixo. Então, essa palavra é formada, ela deriva de feliz, né? Então, ela é derivada pelo processo de prefixação ou derivada com prefixo. A palavra infeliz deriva de feliz, então é uma palavra derivada. E qual é o processo que faz com que ela exista? Então é uma derivação prefixal, ou seja, ela é derivada por prefixo ou com prefixo, ok? Bom, e sufixo? Bom, sufixo é o elemento mórfico que nós colocamos após o radical. Então eu tenho aqui a palavra feliz, tá? Na palavra feliz nós colocamos aqui o felizmente, já formamos o infeliz através da palavra feliz, adicionando a ela um prefixo. No caso do sufixo, nós adicionamos um elemento depois da palavra primitiva, que é a primeira. Então, felizmente é uma palavra que deriva de feliz, logo ela é derivada, ok? É uma palavra derivada. Derivada por qual processo? Pelo processo de sufixação, porque eu coloco um sufixo, eu adiciono esse elemento mórfico à palavra existente, tá? Então, prefixo é o que coloco antes. Palavra derivada por prefixação é aquela que deriva com prefixo. Palavra derivada com sufixação é aquela que deriva de outra em que eu acrescento um sufixo, ok? Bom, outros elementos que nós temos aí então: o radical, né? A vogal temática, o tema, as desinências nominais e verbais, as vogais e as consoantes de ligação. Bom, o radical. O radical é o elemento que contém o significado básico da palavra. Dentro de uma família de palavras, é aquilo que não muda, tá? Isso vai ficar mais fácil. Como é que eu encontro o radical das palavras? Se eu pegar, por exemplo, um verbo regular, aquela parte que não muda quando eu estou conjugando. Se eu pegar, por exemplo, o verbo cantar, eu vou tirar a terminação, que é o ar. Terminação, que é o ar. Então eu tenho cante. Cante é o radical. Mas se eu começar a conjugar, veja bem, eu canto, tu cantas, ele canta. A única coisa que está mudando é essa parte final. Eu canto, o ó. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, essa parte que está mudando é uma parte que sofre variação. Aquela parte que não sofre variação, que é o cante, que é o nosso radical. É aquilo que tem o significado, o elemento que tem o significado básico da palavra. É nele que está inserido esse significado. Por exemplo, a palavra menino. Então, como é que eu sei o radical da palavra menino? A partir do momento que eu começo a mudar e eu percebo que tem apenas algumas variações no final da palavra. Então aquilo que não muda é o radical. Então se eu colocar menino,
é criança do sexo masculino, porque o que diz para mim que é o sexo masculino é o O lá no final, menino. Então é criança. Então a parte que tem o significado é menine até o N. E se eu pegar, por exemplo, a palavra menina, menina, menino, menino, ó, sexo masculino. Menina, criança do sexo feminino, né? Meninada, meninice, tá? Então, assim, ato de menino, tá? Então, tudo tem a ver com criança, com menino. A palavra pedra, por exemplo, pedra, pedreiro, pedraria, tá? Então, tem a ver com... Qual é o radical que nós temos? P-E-D-R. Por quê? Porque é essa parte que não muda dessa família de palavras. Então tem pedra, o A é o que muda, não é isso? Pedra e pedreiro. Pedreiro é quem mexe com pedra. Assim, P-E-D-R, então é o radical? Sim, é o radical. Então a palavra Pedro tem também um radical, tem a ver com pedra? Sim, se a gente for buscar a origem, né, dessa palavra Pedro, a gente vai ver que lá na Bíblia Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és a rocha na qual edificarei a minha igreja, né? Então o PEDR de pedra é o PEDR de Pedro, pedreiro, pedraria, pedrada, tudo tem a ver com pedra. Vamos, por exemplo, então aqui na palavra gato. Gato, o que me diz que é gato felino é isso daqui, o gati. Esse é o radical que me diz que esse animal aqui é o felino. É isso? Gati. Porque esse é o radical, é a parte que tem o significado da palavra. Então aqui, gati, felino, gato. Sexo, né, masculino. Sexo feminino, né? Então aqui, gato, masculino, gata, gatinho, gato pequeno, né? Gatinha, estão vendo aqui, masculino, feminino, gatinho, né? É afetivo, é gato pequeno, gato, gata, gatão, né? Então nós temos essa variação. Então, assim, a parte que tem o significado é essa daqui. Resumindo, portanto, é a parte numa família de palavras que não muda, ok? Então, isso é radical. Radical é o elemento que contém o significado básico da palavra. A esse radical são acrescidos outros elementos. Nós já vimos agora há pouco ali que nós acrescentamos prefixo, sufixo, né? A palavra primitiva, é a palavra primitiva que tem o radical, ok? Bom, vogal temática. O que é a vogal temática? Vogal temática é a vogal que vem logo após o radical. Vocês já sabem o que é radical, acabamos de falar o que é radical. Então, a vogal que vem logo após o radical, que prepara para receber outros elementos. Então, ele prepara o radical, fala assim, olha, radical, aqui vai acrescentar outros elementos. Então, nós temos que a vogal temática é a vogal que prepara o radical para receber outros elementos. Por exemplo, a palavra falar, eu disse agora há pouco do verbo. Então, sim, o que é o que nós temos aqui? A desinência do infinitivo em pessoal, ar, né? Então, se eu tirar o ar, eu tenho então o radical, ok? Isso simplificando. Agora, como é que eu faço? Então, assim, radical, falar. Então, o R é a desinência de infinitivo. Isso aqui é que diz para mim que o verbo é o verbo no infinitivo, que é essa forma que nós procuramos o significado dos verbos no dicionário. Eu não vou encontrar no dicionário o verbo conjugado, mas sim no infinitivo. Então, quando eu quiser buscar o significado de um verbo no dicionário, eu tenho que buscar pelo infinitivo, ok? Que são os verbos terminados em ar, er e ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Falar, primeira conjugação. Vender, segunda conjugação. E partir, terceira conjugação. É importante também aqui mencionar que a gente tem aí o verbo pôr, repor, depor, né? Que é terminado em or. Aí você fala assim, bom,
se eu tenho a primeira conjugação é os terminados em ar, segunda conjugação os terminados em er, terceira conjugação são os terminados em ir. Seria, pois, uma quarta conjugação os verbos terminados em or? Não seria. Por quê? Porque aqui eles retomam na história e voltam lá para sua origem. Então o verbo pôr, ele vem exatamente lá do latim, que é o verbo poer. O verbo poer é da segunda conjugação terminada em er, né? Então assim, não importa se a pronúncia é poer ou poer, mas importa para a gente nesse momento é saber que o verbo do verbo por, depor e os seus semelhantes, eles integram a segunda conjugação, né? Tanto é que na conjugação do verbo por, põe, você já tem logo a vogal temática, tem o er, que é exatamente que vem dessa herança lá do latim. Então, voltando aqui, falar, eu tenho o fal, que é o radical, o a, que é a vogal temática, é a primeira letra que vem logo após o radical, e depois eu tenho aqui mais um elemento mórfico, mais um morfema, que é o r, e esse r indica pra gente que há uma desinência de infinitivo, que o verbo é no infinitivo. Ok? Bom, a vogal temática, ela caracteriza a conjugação dos verbos. São 3 as vogais temáticas verbais: o a, o e e o i. Tá? É no caso dos verbos falar, vender e partir. Ok? Então nós temos aí. Bom, o que é tema? Tema é o radical acrescido da vogal temática, ou seja, você pega o radical e junta esse radical à vogal temática, que nós acabamos de ver ambos, tá? Tanto radical quanto vogal temática. Então você junta os dois, a partir dessa junção ou dessa união, você tem então o tema. Então eu pego o verbo, tá aqui, partir, então parte. Parte, eu tenho aqui então o tema, tá? No caso de vender, então eu tenho vende. No caso de falar, eu tenho fala, que é o nosso tema, ok? Então nós temos aqui esse modelo, ok? Esse modelo aqui no partir, aqui com i, ok? Então o tema é o que? É o radical mais a vogal temática. Vamos, pois, a outro elemento mórfico, a outro morfema, que é a desinência nominal. O que é desinência? Desinência é a terminação. Bom, desinência nominal é o elemento indicativo de gênero e número dos nomes e de modo, tempo, número e pessoa dos verbos. Ela é nominal quando indica o gênero. Estou falando de gênero, estou falando de masculino e de feminino. E o número dos nomes. Quando eu estou falando de número, estou falando de singular e de plural. De quais nomes? Dos substantivos, dos adjetivos, dos numerais e pronomes. Por exemplo, gatas. Gatas. Qual é o radical de gatas? Da gatas. Eu acabei de falar agora há pouco. Nós temos gatos. Esse é o radical, né? Então depois nós temos as desinências, né? Desinência de gênero indica o sexo, se masculino ou feminino. Então gatas é a. Desinência de gênero, tá aqui o a. Se fosse o o, indicaria o masculino. Como é o a, indica o feminino. Então o a é um elemento mórfico. Por quê? Porque somente o a já dá indicação para a gente de um elemento diferenciado, que é o masculino. E depois nós temos a desinência de gênero, que é o s. Indica que, na verdade, a palavra gatas é felino, do sexo feminino e que está no plural. São várias gatas, ok? Na palavra meninos, por exemplo, qual é o radical? Nós já falamos anteriormente, menine, né? Desinência de gênero, o desinência de gênero, gênero masculino, ok? Então nós temos depois a desinência de número. Desinência de número é o que indica pra gente, ok? Indica pra gente que é
plural. Bom, desinência verbal. Desinência verbal. Falamos radical, falamos de vogal temática, falamos do tema, falamos de desinências nominais e agora vamos para a desinência verbal. A desinência verbal, ela indica o modo, ela indica o tempo, o número e a pessoa do verbo. Quando nós falamos de modo, nós falamos que o verbo tem os modos indicativo, subjuntivo e o imperativo. Indicativo, subjuntivo e o imperativo. Quando nós falamos de tempo, nós falamos de presente, passado e de futuro. Quando nós falamos de número, nós falamos de singular e de plural. Quando nós falamos de pessoa, nós falamos da primeira, da segunda e da terceira. Eu, tu, ele, no singular. Nós, vós, eles e elas, no plural. No singular também nós temos ela. Eu, tu, ele e ela. No plural, nós, vós, eles e elas. Bom, a palavra falávamos. Falávamos, como é que nós arranjamos o radical? Olha aqui, falar. Falar, qual é a parte que não está mudando aqui nessa conjugação? Eu falo, olha aqui, falaste, né? Falaste, falou, falamos. Então a parte que não muda é essa parte aqui que nós temos o radical. Então, eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, vós falastes, eles falaram. Eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, olha aqui, nós falávamos. Então a palavra falávamos está aqui. Olha, pretérito imperfeito do indicativo. Então nós temos aqui falávamos, fal, radical, o a, vogal temática. O vá é uma desinência que indica o modo, tá? Pretérito perfeito, modo é o que? Indicativo, tá certo? Então nós temos aqui uma desinência que indica o modo e o tempo, tá? É DMT, desinência de modo e de tempo. Então o tempo pra gente é pretérito, tá? Então esse vá indica pra gente que o verbo é um verbo que integra o modo indicativo e que o tempo é o pretérito imperfeito, ok? DMT, corrige aqui, DMT, ok? Depois nós temos aí que o mos indica pra gente uma desinência de número pessoal, de número e pessoa. Então, esse mos aqui indica pra gente que é uma desinência de número. E quando nós falamos de número, nós falamos de singular e de plural. Então, falávamos indica um número. O número é plural. E qual é a pessoa? Nós, primeira pessoa do plural. Então, nesse caso aqui, esses elementos, por que são elemento mórfico, então? É porque é a menor unidade de significado. Então, na formação das palavras, as palavras são formadas por elementos menores. E cada elemento desse, que é um elemento menor, nós chamamos de elemento mórfico ou morfema, tem um significado dentro da palavra. Então, esse é o processo de formação das palavras, ok? Bom, vogais ou consoantes de ligação, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vogais ou consoantes de ligação são elementos que se intercalam a certos elementos mórficos a fim de facilitar a pronúncia da palavra. Veja bem, café mais cultura. Você não fala café cultura, você fala café e café. Olha aqui, o elemento que está ligando é uma vogal que tem a função de ligação. Então,
café e cultura, tá? Então esse elemento aqui só tem uma função de ligar, é o elemento mórfico de ligação, ok? Depois eu tenho aqui uma consoante, chá mais leira, olha, chá leira, chá mais eira, né? É chá mais eira, não é leira, é chá mais eira. Então, chaleira. O L é que é o elemento de ligação aqui, ok? Então, é chá mais eira que dá chaleira, ok? E aí nós temos, então, o L como elemento de ligação. Bom, chegamos ao final dessa nossa primeira aula. Esperamos que vocês tenham gostado realmente desse conteúdo, né? E que ele sirva para ajudá-los nessa busca pelo conhecimento e que esse conhecimento possa levá-los ao sucesso dos seus objetivos de ser aprovado em concursos, né? Sempre quando cair uma questão relacionada a isso, ou mesmo nos vestibulares e também no dia a dia, ok? Abraço a todos e vamos aos nossos exercícios. Bom, chegamos ao final da nossa primeira aula. Esperamos que vocês tenham gostado. Vamos agora às dúvidas e aos exercícios. Um abraço a todos.